Presbítero Wilson, glória a Deus, a palavra de Deus. O Senhor possa abençoar, aleluia. Paz do Senhor para os irmãos. Amém, meus amados? Graças a Deus, nosso Deus é bom, não é? Maravilha. Hoje termos aí passado um tempo sem a chuva, né? Olha que maravilha, o Senhor mandou aí essa chuvinha gostosa. Ela tem abençoar a terra, né? Regar toda a terra e abençoar não somente aqueles que agradam ao Senhor, não é verdade? Mas aqueles também que estão distantes. A bênção do Senhor está alcançando a todos. Que maravilha, né? Pena que eles não compreendem, né? Como é bom servir ao Senhor, adorar a Ele e fazer a sua vontade. Não é verdade? Mas graças a Deus que tem aí um grupo grande de pessoas, né? Em vários lugares da terra adorando ao Senhor. E nós aqui somos um deles. Amém, amados? Convido aí os irmãos a se colocarem em pé para nós lermos a palavra de Deus. Abra comigo em João, capítulo 8. Vamos ler aqui o versículo 31 ao 36. Com certeza o Senhor tem uma bênção para a nossa vida na tarde de hoje, fortalecendo nós aí, que esse mês de novembro seja mês de bênção, esse final de ano, de vitória. Amém, meus amados? Todos aí acharam o Evangelho de João, capítulo 8? A partir do versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, meus amados? Senhor, nosso Deus, aqui lemos, Pai, a Tua palavra. E agora, Senhor, nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor possa estar falando, Pai, com cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um dos Teus filhos. O Senhor conhece, ó Deus, o coração, o nosso íntimo, a nossa vontade, as nossas necessidades. E agora aqui, Senhor, está uma parte da Tua igreja, Senhor, pronta para ouvir a Tua palavra. Senhor, que eu seja um canal de bênção, Pai, para falar o que o Senhor tem para falar para nós. Precisamos, ó Deus, sairmos dessa reunião fortalecidos no Senhor, alegre, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo, ó Deus, que a nossa fé tem sido aumentada a cada dia e que nós estamos aí, Pai, vencendo as dificuldades e sendo vitoriosos. Senhor, continua abençoando a Tua igreja, continua, Senhor, suprindo, Pai, todas as suas necessidades. Fala conosco. Espírito Santo, tenha liberdade de agir na nossa mente, na nossa vida e nos trazer, Senhor, uma palavra que seja um bênção, um renovo para a nossa vida. Assim nós oramos e nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Podem assentar, se acomode, né? Os irmãos viram que nós lemos um texto aqui maravilhoso, né? E quando a gente lê o capítulo 8 de João, os irmãos veem que ele começa no versículo 1 lá, quando trazem a Jesus uma mulher, né? Que é pega em pecado, e a lei na época dizia que era para apedrejá-la, e eles vêm com ela até Jesus, e Jesus toma outra postura, não é verdade? E mais adiante, lá a partir do versículo 12 agora, Jesus começa a falar com os judeus, a pregar, e falar de uma maneira até diferente. Jesus, que tinha feito vários milagres, tinha libertado pessoas presas, né, por Satanás, tinha feito maravilhas e nem tinha ainda, muitas das vezes, contado quem ele era. E muitas das vezes, quando Jesus realizava um milagre, ele falava com as pessoas, né, vai e não conta para ninguém.
Agora aqui, se você vê a partir do versículo 12, Jesus agora começa a falar dele, né, e contar coisas maravilhosas. E ele começa dizendo assim, olha, eu sou a luz do mundo. Olha que bênção. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que palavra profunda, não é verdade? Aquele que não contava quem ele era, agora ele está contando que ele é a luz do mundo. E eles ficam ali meio atônitos, sem entender direito, e uns criticam, e os fariseus dizem, olha, ele está testificando dele mesmo, e esse testemunho não é verdadeiro. Aí Jesus fala assim, né? Jesus responde para eles, olha, eu testifico de mim mesmo, por quê? Porque o meu testemunho é verdadeiro, lá no versículo 14, porque de onde eu vim, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e vós não soubeis. Aí Jesus começa a falar, né? Começa a dizer mais algo com eles. Aí Jesus diz assim, olha, eu testifico mesmo de mim, e de mim testifica também o Pai, que me enviou. Aí pronto, né? Eles ficam mais ainda exaustos, né? E questionam Jesus ali que não conhecem o Pai. Quem é o Pai? Aí Jesus fala, né? Se vocês não conhecem a mim, então nem também o Pai. E Jesus já começa a ser mais direto. E ali eles ficaram ali meios alterados com Jesus, mas como não era a hora ainda de prendê-lo, né? De levar Jesus para a cruz, as coisas passaram, Jesus deixou, e Jesus continua falando. E Jesus diz, olha, eu me refiro, que me busqueis, né? E lá no versículo 23, Jesus fala assim, ó, vós sois de baixo, eu sou de cima. Olha para você ver como é que Jesus fala mais claro com eles. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então aquele Jesus que não contava os segredos, os mistérios do Pai, agora ele começa a se revelar a eles. Aí lá no versículo 24, né, Jesus diz assim, olha, por isso vos disse, morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora Jesus está falando direto, olha, vocês têm que crer em mim, porque se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. E vem dizendo, né, versículo 28, quando o Filho do Homem se levantar, então conhecereis quem eu sou. Aí Jesus está falando já na sua morte, não é verdade? Que depois que ele passasse para a situação do Calvário, da crucificação, aí sim ia ser manifestado quem realmente Jesus era e eles iam ter entendimento. E quando já chegamos no versículo 31, diz lá, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Agora já tem um grupo de pessoas que creem em Jesus. Olha que maravilha. Você crê em Jesus, meu irmão? Somos aqui um grupo que cremos em Jesus? Graças a Deus, né? Aí fora também, pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, tem também um grupo de pessoas que falam, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas crer em Jesus é uma coisa, fazer a sua vontade é outra. Então nós lemos ali a partir do versículo 31, né? Que Jesus agora, ele fala àqueles que criam nele. E Jesus vem dizendo, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha que benção. Nós vamos falar aqui hoje, se tivéssemos um título para nós darmos a essa palavra, nós íamos falar assim, olha, Jesus, o libertador. Você crê que Jesus é o libertador? Você crê que o Senhor veio a este mundo com uma missão de libertar o homem do pecado, para trazer liberdade aos cativos, para aquele que realmente não tinha esperança nenhuma passar a ter esperança? Foi esta a finalidade de Jesus. E liberdade, meu amado, é só Jesus que dá, viu? Lá em João 8:36, Jesus diz, né? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra pessoa que possa libertar o homem. Quando a gente fala em libertação, né? Em ser livre, muitas das vezes nós passamos uma imagem de que estar alguém aprisionado num presídio, né? Antigamente falava-se a cadeia pública, hoje são os presídios, as pessoas ficam lá privadas da sua liberdade, não é verdade? Mas aqui Jesus fala de prisão muito mais do que isso. O homem estar preso pelo pecado, pela sua carnalidade, pelas suas vontades. E a palavra de Deus, ela vem dizendo, né? Que olha,
Olha o que diz lá em Romanos capítulo 6. Se você tiver com a palavra, meu amado, pode abrir lá Romanos capítulo 6, versículo 16, que está escrito assim: não sabem que vocês, quando se oferecem a alguém para lhe obedecer, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você está vendo? Quando Jesus fala que ele veio aqui para libertar o homem, é porque o homem se torna escravo daquilo que ele obedece. E eu posso perguntar a você, o que você tem obedecido até os dias de hoje? Das suas vontades, dos seus desejos, do seu pecado? Ou você tem procurado obedecer a Deus? Nós, por natureza, né? Nós já temos a nossa natureza pecaminosa. E o homem, ao invés de procurar sempre fazer coisas boas, agradar a Deus, né, fazer coisas que realmente elevam ele o lado espiritual, nós muitas das vezes nos cedemos e partimos para as coisas materiais dessa vida. Há prazeres que passam aí, há vontades que ficam, e passamos a ficar presos por coisas que não nos conduz à vida eterna, não nos traz a justiça, mas traz pecado e traz morte. É assim que diz aqui, né? Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer, tornam escravos dela? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Meu amado, nós temos que tornar servos do Senhor Jesus. Obedecer a Ele, fazer a tua vontade, porque Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Eu falei aqui que o Senhor mandou a chuva para abençoar a todos. Todos são abençoados nessa terra, com essa chuva caindo. E são tantas outras coisas que o Senhor tem abençoado a todos os povos, mas tem uma especial que Ele exige de nós, render-se a Ele, que nós realmente reconheçamos o nosso estado emocional, nosso estado que nós vivemos distante dEle e nos rendemos e viemos a crer que realmente Jesus veio garantir para mim e para você salvação, vida eterna com Ele, gozo eterno, prazer, felicidade. É para isso, meu amado, que o homem precisa estar atento. E às vezes você fala assim, mas eu já aceitei Jesus, eu tenho vindo à igreja, eu tenho congregado, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho procurado obedecer ao Senhor e agradar a Ele, portanto eu não sou escravo do pecado. Mas, meu amado, tem tantas coisinhas na nossa vida que nós ainda carregamos no dia a dia. Tem coisas, meu amado, que ficam na nossa vida e é com o tempo, é um processo. O homem, quando ele entrega a vida para Jesus, Jesus vem, habita nele, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Mas precisa ainda de algo mais, viu? Nós precisamos a cada dia vivermos um processo de santificação. E como você tem vivido? Como você tem se colocado diante de Deus? Você tem procurado viver de uma forma que agrada a Deus? Você tem deixado certas coisas que te prendem, que fazem você escravo delas? Ah, mas o que me faz escravos? Nós vemos tantas coisas que parecem que não, mas são. Uma delas é a mentira, né? A gente vê tantas pessoas aí mentindo, mente assim, de uma maneira natural e conta uma mentira que às vezes a gente ouvindo vê que realmente não é uma verdade, mas para ela se torna uma verdade. Estão presas, estão precisando ser libertas, estão precisando realmente abrir o coração, deixar Jesus mudar a vida. Outros têm o hábito, né, de questionar, né, de murmurar, de xingar, de maldizer. Meu amado, são coisas que muitas das vezes nós já entregamos a vida para Jesus, mas ainda carregamos conosco. E o Senhor quer libertar eu e você de tantas coisas e nos fazer livre. A libertação que Deus tem para nossas vidas, meu amado, não é uma coisa instantânea, ela é um processo. Porque nós temos uma natureza má, pecaminosa. Infelizmente nós não estamos ainda vivendo num corpo glorificado, não. Nós estamos sujeitos aí a tantas coisas. E a circunstância, este mundo, os desejos, a vontade, não é verdade? Tudo nos envolve. E tudo quer tirar de mim e de você a vontade e o prazer de agradar o Senhor. E você precisa lutar para isso. A palavra de Deus diz que para fazer o bem é muito difícil, mas fazer o mal até acontece na nossa vida. Nós não queremos fazer o mal, mas a palavra diz, né, que o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. E o bem que nós queremos fazer, nós não queremos.
Você já avaliou isso na sua vida? Você já fez uma análise com você de como você tem se portado diante de Deus? De como você tem gastado o seu tempo com o Senhor? Como você tem se esforçado para realmente você viver uma vida espiritual que agrada ao Senhor? Uma vida espiritual que vem acrescentar na sua vida algo novo, meu amado? Ou será que nós estamos aí passando tempo? Estamos, como diz, fazendo a nossa parte. Eu venho na igreja uma vez por semana, ou 2 vezes, né? E passa-se os dias. A semana tem 7 dias, 24 horas cada dia, e muitas vezes nós só gastamos aí 1, 2 horas por semana com as coisas do Senhor, e o outro tempo, como fica? Você vive num mundo, um mundo cheio de problemas, cheio de lutas, onde Satanás, ele faz tudo, meu amado, para nos derrubar, para fazer com que a nossa alegria, a nossa fé, a nossa convicção no Senhor seja desfalecida. Por isso precisamos estar nos esforçando. A palavra de Deus diz que nós precisamos vivermos mais no Espírito. Nós precisamos tender o nosso corpo carnal mais para as coisas espirituais do que para as coisas carnais. E muitas vezes isso é o contrário. E nós passamos a viver dias e momentos que, ao invés de acrescentar, só tira da nossa vida. E às vezes vivemos aí enganando a nós mesmos. Meu amado, saiba de uma coisa: Jesus, ele é o libertador. Jesus é que liberta de verdade o homem. Jesus é que muda, porque lá em João Jesus diz, naquele versículo muito conhecido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade, meu amado? Está aqui, olha, palavra de Deus. Como se conhece a palavra de Deus? Lendo, buscando, meditando. Você tem feito isso? Que tempo você tem gastado com a palavra do Senhor, meu amado? Faça uma análise na sua vida agora aí. O dia tem 24 horas. Você fica lá 8, 9 horas no seu trabalho, tem umas outras horas para outras coisas, 1 hora de sono para dormir. Como você tem se colocado com a palavra de Deus? É Jesus que disse, viu? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no versículo 32 do capítulo 8 de João. Olha para você ver. Conhecer a verdade, e ela nos libertará. Se você não ler a palavra, se você não buscar o Senhor, meu amado, nós vivemos aí com muita coisa presa, vivemos escravo de muitas coisinhas que parecem pequenas, mas são coisas que correm o perigo de nos levar para a perdição eterna. E não é para isso que o Senhor tem, que Ele enviou Jesus a este mundo para nos garantir a entrada no céu. Jesus veio aqui para fazer com que nós iremos estar com Ele um dia eternamente no céu, mas que também nós vivemos aqui momentos de paz, momento de alegria, momento de gozo, momento que agrada ao Senhor. Jesus disse também lá em 8,35, né, que o servo, ele não fica para sempre na casa, mas o filho sim fica para sempre. Aqui Jesus está dizendo de que o homem que é escravo do pecado, ele não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. E você, já se tornou filho de Deus? Se você se tornou filho de Deus, o filho faz o quê? O filho obedece. O filho compreende. O filho busca conhecimento. Meu amado irmão, quero falar para você, você está no culto aos domingos, você vir no culto na quarta-feira, só isso, meu amado, não é o bastante para te fortalecer, não. Você precisa ter um relacionamento, uma comunhão com Deus, muito mais do que isso. Esse tempo que passamos aqui é muito bom, muito gostoso. Juntos aqui nós adoramos ao Senhor, nós nos confraternizamos, nós ouvimos a palavra, ficamos fortalecidos. Mas precisa mais, meu irmão. Nós precisamos de mais. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está livre? Faça uma análise na sua vida. O que tem te prendido? O que tem te feito escravo? Como está o seu coração? Como é que está a tristeza dentro de você? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Abra lá para você ver o que está escrito em Gálatas. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou,
e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, você que já deixou o pecado de lado, você que agora já está seguindo a Jesus Cristo, meu amado, não volte àquelas coisas não. Você lembra do primeiro amor, quando você conheceu o Senhor? Você veio com toda a vontade, com toda a disposição. Muitas coisas nós deixamos na nossa vida, mas com o passar do tempo, é que essas coisas continuam a brotar. São maus pensamentos, são maus desejos, né? São atitudes ruins, é um gênio que precisa ser trabalhado, e muitas das vezes nós não damos oportunidade para que o Espírito Santo age em nós, e nós passamos a viver de forma que realmente não agrada ao Senhor, e não é isso que o Senhor quer e espera de nós. Então ele diz, se você já está firme na liberdade que Cristo te libertou, não torne, meu irmão, a meter mais sobre o jugo da escravidão ou da servidão. Você está entendendo, meu amado? A palavra do Senhor? Deixe Jesus entrar na sua vida e mudar tudo. Deixe o Senhor entrar na sua vida e fazer de você realmente uma nova pessoa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha o que está escrito para você ver. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele quer o melhor para mim e para você. Foi para isso que ele sujeitou a cruz. Foi para isso que ele se entregou. Foi para isso que ele nos amou. Meu amado, hoje nós amamos ao Senhor, nós exaltamos, adoramos o seu nome, mas o amor de Jesus foi primeiro para a minha vida e para a sua. Foi o amor dele que nos alcançou e fez com que agora nós nos rendemos a ele. Então precisamos estar sempre atento e buscando a cada dia mais nos fortalecermos no Senhor. E ele diz, eis que eu estou à porta, sempre o Senhor está batendo, pedindo, querendo que nós realmente cedamos, querendo que nós realmente dê lugar a ele e ao Espírito dele para agir dentro de nós. A coisa mais maravilhosa para nós, que somos agora, a partir do nascimento de Jesus para cá e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é nós termos o Espírito do Senhor na nossa vida, coisa que antes não tinha. O Velho Testamento você vê lá que ele não agia da forma que agia hoje o Espírito Santo. E hoje eu posso dizer para você, meu amado, o Espírito de Deus está na sua vida. Amém? O Espírito de Deus está na sua vida. E como ele está agindo dentro de você? Ele está com liberdade? Você está dando liberdade para que o Espírito de Deus haja? Você é uma pessoa, quem sabe, geniosa, problemática, às vezes uma pessoa que viveu em alguns ambientes difíceis, e agora você veio para Jesus, mas nós precisamos corrigir muita coisa e cedermos. Você tem cedido para que Deus haja e atua na sua vida? Hein, meu irmão? É gostoso nós vir na igreja, louvar, adorar, estar junto, eu já falei isso. Mas o melhor mesmo é nós nos colocarmos numa posição de humilde, numa posição de carente da glória de Deus, de carente do ensinamento do Espírito Santo. O Senhor muitas das vezes quer falar conosco e nós endurecemos o coração, nós ficamos com um gênio duro, com palavreados, muitas das vezes que não agradam ao Senhor, e tudo tem que ser mudado na nossa vida. Liberdade, meu amado. Muitas das vezes a gente pensa também que ela é fazer tudo que agora nós queremos fazer, nós podemos fazer. Se você pergunta para a pessoa que não tem Jesus, aí ela fala, eu sou livre, eu posso ir, eu posso vir, eu posso fazer aquilo, fazer aquilo outro. Não, meu amado, liberdade não é fazer tudo o que queremos, não, viu? A verdadeira liberdade é você poder agradar ao Senhor, fazer a vontade dEle. As pessoas aí fora no mundo que dizem que estão livres, que não são escravos, que não estão presos, meu amado, elas estão presas em muito. Porque embora elas querendo até adorar ao Senhor, elas não conseguem. Porque o pecado, porque o mundo os prende, os segura e faz delas seus servos. Olha para você ver o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16 de 1 Pedro, lá no finalzinho. Versículo maravilhoso. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Como livres e não tendo a liberdade
de encobrir o mal, mas como servos de Deus. Está vendo? Então, liberdade não é você fazer o que quer, não. É você encobrir a sua situação, a sua condição, o seu jeito, a sua maneira de ser, não. É ser livre, deixar o Espírito Santo agir e fazer o quê? Agir como servos de Deus. Porque Deus tem promessa de liberdade nas nossas vidas. O Senhor tem promessa de fazer de nós realmente ser o verdadeiro adorador a Ele. Fazer com que eu e você vivamos nesse mundo e sejamos bênção para outras pessoas. Romanos capítulo 6, versículo 22, está escrito assim, olha, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mas agora, libertos do pecado, você está liberto do pecado, meu amado? Graças a Deus, grande parte deles estamos, né? Mas temos que estar sempre em contato com o Senhor, pedindo, Senhor, tem mais coisas para me ser liberto. Tem mais coisas na minha vida que está me prejudicando. Tem mais coisas comigo, Senhor, que faz com que eu não deslanche na minha vida espiritual. Senhor, me dê graça. Eu preciso dedicar mais tempo com o Senhor, para meditar na Tua palavra, ouvir, entender, compreender, Senhor, e procurar agradar ao Senhor, Pai, e deixar muitas coisas para trás, Senhor. Eu estou num processo de santificação, eu estou num processo de libertação, e só Jesus para fazer isso. Versículo 23, ele fala, né, aquele versículo que nós já conhecemos ele, né, que se o homem continuar no pecado, se o homem continuar fazendo coisas que não agradam a Deus, ele está caminhando para onde? Para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Que coisa difícil, né? Infelizmente, muitos não entendem esse versículo. Muitos não querem, talvez, nem aceitar, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, bem objetiva em dizer, se continuarmos pecando, se continuarmos aí vivendo a nossa vida de uma maneira que achamos que devemos, não agradando a Deus, escravo de determinadas coisas, meu amado, nós caminhamos para o mal, nós caminhamos para o inferno, nós caminhamos para uma vida de derrota, e não é isso que Deus espera de mim e de você. Liberdade, quando Deus realmente liberta o homem, quando o Senhor chega e transforma a nossa vida passa a ter um relacionamento direto com Ele. Você já pensou isso? Liberdade transforma relações, ela muda relacionamentos. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Paulo diz assim, olha, ora o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Se o Senhor é Espírito, meu amado, eu e você temos que viver uma vida espiritual. Embora nós estamos aí no mundo material, as coisas carnais estão aí, nós precisamos, meu irmão, nos atentar para as coisas espirituais, fortalecer nossa mente, fortalecer o nosso espírito e vencermos as barreiras. As pessoas acham que seguir a Jesus é fácil, ela é difícil. O mundo aí tem muita coisa oferecendo às pessoas. Tem muitas oportunidades aí que realmente levam o homem longe das coisas de Deus. E se nós não dermos a atenção, não nos atentarmos, não buscarmos ao Senhor, não pedir para que Ele realmente mude a nossa vida, não abrir o nosso coração para que o Senhor entre e atue, meu irmão, nós estamos caminhando a cada dia mais. Você sabe para quê? Para a perdição. Porque oportunidade tem muito aí. É oportunidade no trabalho, é no dia a dia, é na hora de lazer. Em todo lugar que nós estamos andando aí, o diabo está sempre propondo oportunidades para tirar o nosso foco do Senhor. E eu e você que estamos aqui agora, que já reconhecemos Jesus como nosso Salvador, que entregamos a nossa vida para Ele, que tivemos aí aquela transformação, meu amado, vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Vamos realmente ter prazer em servir ao Senhor. Não somente um prazer enquanto nós estamos no culto, não, nas nossas reuniões, mas um prazer quando você estiver sozinho, quando você estiver lá na sua casa, no seu trabalho, que você possa estar dando glórias a Deus, que você possa estar ocupando a sua mente com coisas espirituais, com bons pensamentos, que a cada dia você dedique mais à leitura da palavra, à meditação, para que você possa estar sempre recitando versículos, falando a palavra do Senhor.
e Ele falando com você. É assim que nos fortalece, é assim que faz com que nós venhamos a vencer. E não somente venhamos a procurar o Senhor como quando estamos precisando. Não, meu amado. Nós vemos muitas pessoas fazerem isso. Quando vem a necessidade, quando vem a dificuldade, quando vem a luta. Aí a gente vê as pessoas correm para a igreja, pedem oração, querem buscar a Deus. Meu amado, mas não é só aí que nós devemos fazer. O Senhor, embora Ele esteja pronto para nos abençoar, para curar, para atender, para ouvir nossas orações, mas o Senhor quer muito mais. Ele quer que eu e você se relacione com Ele. O pastor falou assim, olha, sexta-feira é a sexta-feira que antecede a ceia do Senhor. E você podia vir também, mais pessoas estar aqui orando ao Senhor. Meu amado, é uma hora de oração. Quem sabe para alguns de vocês, ou a maioria aqui, uma hora é pouco. Mas quem sabe para outros aqui, uma hora é muito. Mas eu quero te dizer uma coisa. Orar, falar com o Senhor, meu amado, você não precisa só estar falando, não. Ouça ao Senhor. O Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele quer falar comigo e com você, e Ele quer nos ouvir também. Se você vinha, prostrar-se diante dEle e ficar na sua mente falando com Ele, meu amado, Ele fala com você. Você não precisa ter palavras bonitas, eloquentes, falar aqui de uma maneira em que as pessoas se agradam e falam, nossa, como fala bonito, como ora bonito. Não, meu amado, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós tenhamos um sentimento puro e sincero diante dEle. Ele quer agir na minha vida e na sua vida de uma maneira, meu amado, que nós venhamos realmente a nos relacionarmos com Ele como filhos de Deus. Como filhos de Deus. As pessoas aí fora, elas são o quê? São criaturas. Elas só se tornam filhos depois que elas aceitam ao Senhor, crer na obra redentora do Calvário e passam a obedecer ao Senhor. Aí sim, as pessoas se tornam filhos de Deus. Então a liberdade é em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 3, está escrito assim, olha, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para a ocasião da carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque vós, olha o que está escrito, Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Deus, Ele quer que eu e você desenvolvam o amor, meu irmão. Que nós passemos a amar mais as pessoas. Ele quer que nós amamos. Jesus diz lá, olha, se você somente amar aquelas pessoas que te fazem o bem, que proveito tem? As pessoas aí fora fazem isso. Mas eu e você que temos Jesus, nós precisamos também amar os nossos inimigos. Aquelas pessoas que muitas das vezes fazem coisas para nos prejudicarem, é ela que nós temos que ceder e amá-las. O Senhor sempre pediu para que eu e você fizesse isso, desenvolvêssemos o amor. E sem o amor, não tem como agradar ao Senhor. Desenvolva. Ame, meu amado. Ame ao Senhor. Ame as pessoas. Dedique-se a ser sincero, a ter uma vida espiritual, uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida que venha realmente acrescentar nas pessoas bênção para a vida delas. O mundo está aí numa situação difícil. Quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, nós vemos tantas pessoas com dificuldade, com problemas. Quem sabe se nós conversarmos um com o outro aqui, até aqui na igreja mesmo, nossa, agora aqui nós teremos pessoas, mas puxa, eu estou precisando de um milagre do Senhor. Eu estou esperando algo de Deus. Eu estou passando por uma dificuldade, por uma luta, por um problema. Estão aí, meus amados. E quem poderá levar Jesus até essas pessoas? Quem poderá falar do amor do Senhor, dos propósitos que Deus tem para a vida delas? Quem? É eu e é você. E se nós não temos uma vida espiritual, se nós ainda vivemos preso nas vontades, nos desejos, no pecado, na maldade, meu amado, como nós vamos transmitir o amor de Deus às pessoas? Nós temos uma grande missão, falar de Jesus e ganhar outros para o Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor continue mostrando para nós que realmente nós precisamos não somente aqui na igreja estar falando e adorando ao Senhor, mas lá fora.
que a nossa vida seja um testemunho, que as pessoas olham para nós aí fora e vejam realmente que ali está um servo e uma serva de Deus. Ali está alguém que eu posso procurar uma ajuda e ela me dará uma palavra de vitória para a minha vida. É isso que o mundo está precisando, meu amado. É isso que o mundo está querendo. E aqui vem dizendo, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Não acha que você está livre, agora você faça o que você quer. Não. Mas sirva-se uns aos outros pelo amor. Ame as pessoas. Jesus nos liberta. Jesus é o único que pode libertar eu e você do poder do pecado. Ah, mas como é que a gente vê que as pessoas são cativas do pecado? Existem algumas coisas claras naquele que realmente vive cativo do pecado. Com certeza não é o nosso caso, né? A primeira delas eu posso dizer para você, olha, não amar a Jesus. João capítulo 8, versículo 42, no mesmo capítulo que nós lemos aqui, mais ali na frente, ele diz assim, olha, disse depois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente amareis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Amar a Jesus. Você ama Jesus? Ou você só declara aqui nas reuniões, no louvor, durante os cultos? Amar tem que obedecer. Amar tem que conhecer. Tem que buscar. Você tem feito isso? Não dar ouvidos à palavra de Jesus. Uma outra situação daquele que é cativo do diabo, cativo do pecado. Ele não dá ouvidos às palavras de Jesus. E como fazer para dar ouvido na palavra de Jesus, meu amado? Você tem que buscar conhecer. É o que nós já falamos ali. É o que Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo muito conhecido, mas quem sabe é um versículo pouco praticado. Você tem praticado isso? Conhecer a verdade? Buscar entender? Porque se você busca conhecer ao Senhor, aí sim você passa a dar ouvido a Jesus. Lá no versículo 43, o próximo aí que nós acabamos de ler, diz assim, olha, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. As pessoas aí fora, nós falamos de Jesus a ela, e muitas das vezes a gente fala assim, a pessoa tem o coração fechado para as coisas de Deus. Não é, não, meu amado. É porque elas estão aqui. É porque ela não entende a nossa linguagem, a linguagem do Senhor. Então elas não podem ouvir a palavra do Senhor. E graças a Deus, eu e você, nós ouvimos as palavras do Senhor. Nós entendemos quando o Senhor fala conosco. E é por isso que nós adoramos a Ele. É por isso que nós falamos que o Senhor é bom. É por isso que nós cantamos, né? O Senhor é bom, é maravilhoso. Grandes coisas tem feito na nossa vida. Por quê? Porque agora nós passamos a ouvir ao Senhor e entender e amar ao nosso Senhor Jesus. Obedecer os desejos do diabo. Quantas pessoas aí têm obedecido ao diabo e têm deixado as coisas de Deus de lado? Isso, meu amado, é uma das características daquele que realmente ainda está preso pelo diabo. João 44, a parte A do versículo diz assim, olha, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Que coisa, né, meu amado? Se você sabia que tem gente assim, tem gente que tem o diabo por pai. Por quê? Porque faz a vontade dele na maioria das coisas, não deixam, não ouvem a palavra, não compreendem, não entendem, não buscam ouvir o Senhor. Aí passa a satisfazer o diabo, e a palavra de Deus diz aqui que ela é o quê? Ela tem o diabo por pai. Um dos versículos ali que diz, né, que o diabo é mentiroso, é o próximo, é o finalzinho desse versículo 44, a parte B. Ele diz assim, olha, ser mentiroso é pegado a mentira, meu amado, isso são desejos que obedecem ao diabo. Olha o versículo 8 e 44, a parte B dele. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu já falei aqui de nós, muitas das vezes, conhecemos pessoas que falam a mentira como se estivesse falando verdade. Acreditam na mentira. E a gente está vendo que realmente o que ela está falando não procede como uma coisa verdadeira. Tem pessoas assim. E a palavra de Deus diz que as pessoas que agem assim, elas são o quê? Filhas do diabo. São coisas, meu amado, que nós precisamos atender na nossa vida e mudar a nossa vida, deixar com que o Espírito do Senhor venha agir, venha mudar, venha dar outro entendimento e nós venhamos agradar ao Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele é maravilhoso e ele é o libertador. Não existe outro meio, não existe outra pessoa, não existe outra situação. Quando o homem é condenado aí pela justiça, é um juiz, é o promotor, é uma pena para ele, ele arruma aí um advogado e muitas das vezes lutam lá e consegue, né, liberdade para ele, ameniza a pena. Meu amado, para nós que queremos agradar ao Senhor, só existe um meio de nós sermos livres, viu? É reconhecer Jesus Cristo. E Jesus não ameniza a pena não, viu? Nós estamos muito, é comum ver aí agora nos noticiários, né? As condenações que estão tendo, a pessoa pega 20, 30, 40 anos e entra ali a justiça pedindo para cair a pena deles para menos tempo, de 20 anos para 15, para 10, para 8, não é verdade? Meu amado, Jesus, quando ele entra na sua vida, ele entra para zerar a sua pena e a minha pena. Ele é o nosso advogado. Jesus não é advogado das pessoas aí fora não, viu? Ele é advogado meu e seu, já rendemos a ele. É para mim e para você que Jesus advoga. Jesus nos livra, Jesus nos tira. Você sabe por quê? Porque você já entregou a vida para ele, você já reconheceu, você já foi liberto. E infelizmente, por uma situação, por um momento, você veio a vacilar, você veio a cometer algo que não agradou a ele, mas se você reconhecer, se você buscar a ele, se você chegar até ele, ele está pronto para realmente tomar a sua causa e fazer de você, de novo, uma pessoa livre. Que maravilha, que bênção, como é gostoso, como é bom saber que Jesus é o nosso advogado, como é bom saber que Jesus está sempre ao nosso lado, porque quando nós aceitamos a Jesus, meu amado, nós não estamos aí livres de tudo não, nós ainda continuamos no mundo, é o que eu falei, a nossa natureza humana, ela é uma natureza pecadora, nós ainda temos vontade, desejos, temos gênios ruins, nós temos situações que nós agimos e é difícil, mas nós temos que ter a vontade de mudar ela. Nós temos que ter vontade de pedir que essa situação seja trocada por uma outra situação, a situação que agrada ao Senhor. E é isso que você tem que estar sempre atento. Buscar em Deus, buscar em Jesus Cristo, libertação para a sua vida. E só Jesus é que liberta o homem. Quando nós vemos lá, nós vemos um versículo maravilhoso, muito conhecido em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Você conhece esse versículo de cor, todos nós conhecemos, não é verdade? Abra comigo lá para você ver. Mateus capítulo 8, capítulo 11 de Mateus. A partir do versículo 28, Jesus dizendo, né? E ele falando sobre o jugo dele. Versículo conhecido, todos nós sabemos de cor, mas é bom nós lermos, né? Jesus diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite de Jesus. Jesus está convidando eu e convidando você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora ele vem dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. E ele vem encerrando dizendo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu faço muitas das vezes uma visualização desse versículo, como a gente carregando aí uma mala muito pesada, uma bolsa, um peso que nós estamos ali rastejando com ela, sem condições nem de levantar do chão, e Jesus fala assim, troca comigo, eu tenho aqui uma bolsa pequena, né, cheia de
de paina, né? Uma coisa bem levinha, e vamos trocar comigo aqui o peso, eu carrego isso para você, esse peso que você não está aguentando, e você carrega o meu. Você entendeu? É assim que Jesus está dizendo. Você quer fazer isso com o Senhor, meu amado? Ele está te convidando. Ele não chega de uma maneira estranha na nossa vida, não. Ele pede, ele diz, ele te chama. Olha, vinde a mim, venha até mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tem coisas na minha vida, na sua vida, que só nós sabemos, e nós precisamos nos abrir, deixar com que realmente Deus venha a mexer e a tocar. Se você não compreender, se você não der espaço para que o Espírito de Deus haja na sua vida, meu amado, é difícil, viu, o Senhor agir, porque Ele nos deixa dentro da liberdade de nós cedermos ou não. Então, não se esqueça, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você não está cansado, mas talvez você está carregando um peso grande. Talvez você tenha coisas aí que fiquem te amargurando, não somente há pouco tempo, mas você carrega há anos. Meu amado, talvez é uma mágoa, talvez é uma tristeza, quem sabe é o medo, quem sabe é culpa. Tantas coisas que nos afetam como seres humanos. Nós temos visto aí ultimamente as pessoas com tristeza profunda, muitas delas chegando até próximo a um suicídio e praticando atos. Isso tem se aumentado a cada dia. Você sabe por quê? Porque elas estão carregando um fardo pesado. Quem sabe elas não conhecem a Jesus ou até ouviram, mas não entenderam, não abriram espaço para que o Espírito Santo agisse na vida dela. Mas nós aqui temos sempre ouvido falar que o Espírito Santo está em nós, que o Espírito de Deus, ele age na nossa vida. E nós temos que estar pronto a abrir o nosso coração e deixar: Espírito do Senhor, age na minha vida. Espírito do Senhor, muda meu coração, muda meu gênio, muda a maneira de pensar. Senhor, me transforma. Senhor, o Senhor é o único capaz de me libertar, de me dar liberdade. O Senhor é o único Pai de tirar o meu jugo, tirar esse peso, esse fardo e me dar alegria plena. Jesus, Ele é o libertador. Ele não somente está lá fora querendo libertar aqueles que estão oprimidos lá fora, não, mas muitas vezes Ele libertar nós que estamos aqui dentro. Nós precisamos crescer, precisamos, meu amado, crescermos espiritualmente, deixarmos as coisas carnais de lado, deixarmos as nossas vontades e nos agarrarmos com o Senhor, passarmos a entender que a nossa vida aqui ela é passageira. Nós não sabemos se amanhã estaremos com vida, nós não sabemos se até chegaremos até o final do ano. Não, as coisas acontecem. Quantas pessoas novas, quantas pessoas de idade, quantas pessoas com saúde boa vão e ficam muitas pessoas doentes aí. Não é verdade? Assim é a vida. E depois que a pessoa parte desta vida, meu amado, não tem solução mais. Aí é uma eternidade. E aqui vem uma palavra para mim e para você. Precisamos estar livres. Jesus quer nos fazer livre. Jesus quer fazer com que nós deixamos de ter como pai o diabo, deixamos de servir a Ele e venhamos a ser servos do Senhor. Que você possa colocar nesse propósito: eu vou servir ao Senhor e servir a Ele com alegria. Eu estou com um propósito, com o objetivo de buscar mais o Senhor, de deixar as coisas de lado e pedir para que o Senhor venha mudar a sua vida. E você tem condições disso, meu amado. A palavra de Deus também diz que não há tentação maior do que nós não possamos suportar. Não pense que a luta que você passa é grande. Não, você está aí sofrendo porque realmente a luta é muito grande. Não, meu amado, não vem nada que nós não possamos suportar. Vem numa medida muito aquém do que nós possamos. É nós que temos que decidir realmente a vivermos uma vida com o Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Já estou encerrando a palavra, meu amado. E vamos ler mais um versículo maravilhoso. 4 e o 18. É Jesus dizendo, olha para você ver: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração.
Versículo 19: apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que maravilha, né? Como é bom nós lermos a palavra do Senhor, nós buscarmos entendimento e conhecimento, que nós começamos a entender realmente a vontade de Deus para a vida do ser humano. Olha para você ver, o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus que disse isso, né? E o Espírito do Senhor fez o quê? Ungiu o Senhor para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados de coração. Quantas pessoas estão aí vivendo assim? Apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas oprimidas? E anunciar o ano aceitável do Senhor. E nós, que agora temos Jesus, nós precisamos imitar o nosso Jesus, o nosso Mestre. Imitar ao nosso Senhor, sermos igual a Ele. Fazemos as coisas que Ele fez, ou que Ele quer que se faça. E uma das coisas é essa, meu amado. Eu e você fomos chamados com esse propósito. Nós fomos ungidos para isso, para evangelizar os pobres, os necessitados. Nós fomos aí enviados, meu irmão, para falar do amor do Senhor, para curar os quebrantados de coração. Quantas pessoas padecendo. Fomos chamados aí para apregoar a liberdade às pessoas que estão presas, cativas aí fora. E você sabe que talvez na sua casa, no seu local de trabalho, para onde você anda, com quem você convive, tem tantas pessoas cativas. Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas oprimidas nos dias de hoje. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão que eu e você foi chamado. É por isso que nós precisamos fazer com que o Espírito do Senhor trabalhe na nossa vida. Deixar com que o Senhor seja nosso libertador. Tira da nossa vida toda mágoa, todo ressentimento, toda carnalidade, todo pecado, tudo aquilo que não acrescenta, tudo aquilo que faz com que nós distanciemos do Senhor. Nós temos que entregar nossa vida para o Senhor e deixar, porque Ele quer nos usar de uma maneira tremenda. Se você pensar um pouquinho, você vai ver quantas pessoas você ama, quantas pessoas estão próximas de você, quantas pessoas que você convive, que estão necessitadas, que você fale do Senhor a elas. E às vezes já tem passado dias, passado meses, anos, que você convive com as pessoas e você não tem falado a elas do grande amor do Senhor. Por quê? O que te impede? Você está preso a quê para não falar do Senhor? Peça, meu amado, que o Senhor te liberte. Peça, meu amado, que o Senhor mude a sua vida e que você venha ser bênção neste mundo, que você venha ser, meu amado, uma pessoa que realmente fale de Jesus com ousadia, que as pessoas olham e vejam na minha e na sua vida realmente o amor de Deus em nós. Convido você a se colocar em pé. Nós vamos estar agora falando com o Senhor. Meu amado, nós estamos na casa do Pai. Você ouviu a palavra e você compreendeu que Jesus é o libertador. Você avaliou também a sua vida e viu quantas coisas precisam mudar. Quantas coisas você tem que deixar. Quantas coisas temos que ser libertos ainda. Às vezes são coisinhas pequenas, porque as grandes nós já deixamos rápido, mas ainda ficou algumas coisinhas que nos magoam, que nos entristecem, que nos bloqueiam, que dificultam nós a realmente a sermos igual a Jesus e evangelizar, anunciar, curar, falar do amor do Senhor às pessoas. Mas olha, Jesus, Ele está aqui agora, neste momento, do seu lado. O Espírito de Deus está na sua vida. E você agora vai estar orando ao Senhor, aí onde você está mesmo. E nós vamos orar juntos. Pedir com que o Senhor continue mudando a nossa vida. Senhor, se não pode acontecer isso de uma hora para outra, mas mude, Senhor. Eu preciso de que hoje ser melhor do que ontem. Eu preciso, Senhor, que amanhã eu seja melhor do que hoje. Senhor, o Senhor precisa agir na minha vida. O Senhor precisa mudar, quem sabe o meu coração, minha maneira de pensar, quem sabe a minha maneira de falar, minha maneira de olhar as coisas.
Senhor, quem sabe eu sou uma pessoa muito crítica. Senhor, tira isso de mim, Senhor. Senhor, quem sabe eu sou uma pessoa que olha as coisas de uma maneira diferente, já quero agir ali de uma maneira muito bruta. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, quem sabe eu sou uma pessoa que não tenho amor. Quem sabe, Senhor, está faltando o teu verdadeiro amor do Senhor. Senhor, me enche do teu amor. Senhor, aqui está a tua igreja. Pai, está uma parte dos teus filhos. Tu sabes, ó Deus, a disposição que os seus filhos tiveram para estar aqui nessa tarde, Senhor. E vieram com o propósito de adorar ao Senhor e ouvir a tua palavra. E nós aqui, Senhor, ouvimos que o Senhor é o libertador. E o Senhor, Pai, é quem liberta o homem do pecado. O Senhor que nos faz, Senhor, servos verdadeiros do Senhor. E que nós deixamos toda a escravidão, Senhor. Toda a maldade que ainda está no nosso coração fique de lado. Senhor, tenha misericórdia dos teus filhos. Senhor, se temos problemas, ó Deus, no lado sentimental. Senhor, se temos dificuldades, ó Deus, de falarmos a verdade. Senhor, de cumprir com nossos compromissos. Senhor, de pagar as nossas contas. Senhor, de falar bem das pessoas. Senhor, se nós temos dificuldade, ó Deus, agimos de maneira errada. Ó Senhor, nos liberta. Muda, Senhor. Muda nosso coração. Muda a nossa vida, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ter um relacionamento com o Senhor, assim como foi ministrado aqui, falado, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, estarmos falando com o Senhor, Pai, mas com intimidade, Senhor. Não é com palavras bonitas, Senhor. Nós precisamos nos quebrantar, nos prostrarmos diante do Senhor e deixar com que o Senhor fale no íntimo do nosso coração que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser melhores, porque o Senhor tem uma missão para cada um de nós, Senhor. Nós fomos chamados, Senhor, para ser servos do Senhor. Agora nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui, Senhor, anunciando a Tua palavra, o Teu Evangelho. E precisamos, Senhor, demonstrar isso aí fora. As pessoas precisam ver isso em nós, Senhor. Que realmente o Teu Espírito está na nossa vida. As pessoas precisam ver, Senhor, que agora nós servimos ao Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado, do mal. Não, Senhor. Nós agora estamos procurando servir ao Senhor com alegria. Nos dê, Senhor, desperta em nós, Senhor, para que nós possamos gastar um tempo lendo a Tua palavra, meditando, Senhor, aprendendo mais do Senhor, descobrindo, Senhor, as maravilhas, e que nós possamos ser melhor. Aqui está, Senhor, a Tua igreja reunida. Aqui está, Senhor, o Teu povo. Aqui está, Senhor, tantos missionários, missionárias. Senhor, estamos aqui para falar do Teu amor às pessoas, para testificar a elas que o Senhor é maravilhoso, mostrar a elas, ó Deus, que o Senhor nos livrou, que o Senhor nos libertou, que o Senhor transformou e que nós temos, Senhor, liberdade com o Senhor, acesso direto ao céu, porque o Senhor Jesus nos garantiu isso. O Seu amor chegou, Senhor, até a vida de cada um de nós. Portanto, Senhor, aumenta a nossa fé, o nosso amor verdadeiro. Assim que nós oramos, Pai. É assim que nós buscamos. É assim que nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Que durante este mês, Senhor, esta semana, nós venhamos ser melhores do que a semana passada. Senhor, que nós possamos estar mais ligados com o Senhor, Pai. Preocupados, ó Deus, em agradar ao Senhor, em servir, em trazer alegria ao Teu Espírito Santo. Não deixe, ó Deus, que nós venhamos a entristecer o Espírito do Senhor que habita em nós, mas que nós sejamos bênçãos. Assim nós oramos, eu apresento para a Tua igreja diante de Ti. Apresento a Deus os Teus filhos, as Tuas filhas, ó Pai, que estão aqui, que vieram com essa disposição, Senhor, de serem despertados para realmente servir ao Senhor com mais alegria no coração, com mais satisfação, com mais prazer, mais confiante, Senhor, diante das lutas de cada dia que os Teus filhos têm passado, Senhor. Eu creio que o Senhor dá vitória a cada um deles. Eu sei que o Senhor tem dado vitória e nós precisamos compreender isso. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta tarde. Obrigado por este momento. Senhor, agora vamos para a nossa casa, mais consciente ainda que liberdade é só no Senhor. Ser liberto é o Senhor. Então, Jesus, tenha liberdade.
Se há algo para mudar na nossa vida, Senhor, mude. Precisamos ser diferentes. Precisamos ter um tempo a mais contigo. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor. Entregamos a Ti essa tarde, essa noite. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Santo, santo. Ótima semana para a igreja. Mês abençoado aí. Dia 2 de novembro, 3, 4. Final de mês. Começo de final de ano. Abençoado. Preparativos para fechar o ano bem. Aleluia. Glória. Santo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, de cada uma. A boa mão do Senhor permaneça com a igreja. Glória a Deus. Ótima semana, meu irmão, minha irmã, maravilhosa, abençoada, guiado pelo Senhor. Amém? Aleluia. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.